Partidos judaicos. Os evangelhos frequentemente mencionam os saduceus e os fariseus. Os outros dois partidos judaicos importantes do primeiro século depois de Cristo foram os essênios e os zelotes. Esses grupos eram tanto seitas religiosas como partidos políticos, cada um com suas próprias convicções e posições políticas. Acredita-se que os saduceus tenham sido, a princípio, um grupo de origem aristocrática, procedente das poderosas famílias de sacerdotes do segundo século a.C., quando eles dominavam o conselho governamental dos judeus, o Sinédrio, do qual o sumo sacerdote era o presidente. Eles tinham ainda grande influência no tempo do Novo Testamento. Sua esfera natural de trabalho era o templo, e eles exigiam com rigor o cumprimento de todas as leis rituais. Teologicamente, eram conservadores, reforçando as leis antigas, mas suspeitos de acréscimos posteriores ao pensamento judaico. A Bíblia deles limitava-se ao Pentateuco, rejeitavam doutrinas que não pudessem ser extraídas de lá. No Novo Testamento, aparecem ridicularizando a doutrina da ressurreição e são refratários às crenças nos anjos e demônios. Atos, capítulo 23, versículo 8. Os saduceus desejavam, com certeza, firmar compromisso com os romanos a fim de garantir suas posições políticas. Mas como partido, eles eram consistentes e mantinham posições realmente sinceras. O partido devoto do início do segundo século a.C., os Hassidim, parece ter se dividido em dois grupos, os fariseus e os essênios. Os essênios retiraram-se da vida pública, a maioria deles preferindo viver em comunidades isoladas. Os fariseus, por outro lado, procuraram fazer de suas crenças e práticas religiosas a norma para todos os judeus, e para isso engajavam-se em debates e ensino público, especialmente nas sinagogas. Embora a escritura deles fosse menos limitada que da lista dos saduceus, os fariseus também davam especial importância à Torá, procurando obedecer a todas as leis de Deus e aos princípios divinos para cada aspecto da vida. Assim, atualizavam as leis antigas e instituíam um grande número de leis adicionais baseadas em princípios bíblicos que descobriam. Marcos, capítulo 7, versículos 3 e 4, enumera algumas dessas leis adicionais. Daí surgiu um certo grau de legalismo, mas dentro do próprio farisaísmo havia evidentes diferenças de opinião. Pelo final do primeiro século a.C., duas influentes escolas farisaicas se destacaram, cada uma liderada por um rabino famoso. A escola de Shammai defendia uma interpretação da lei bastante restrita e rígida. É provável que a crítica de Jesus em Lucas, capítulo 11, versículo 46, refira-se a ela. A outra escola, liderada por Hillel, era mais moderada e mais compassiva. Foi essa escola que mais tarde reorganizou o judaísmo depois dos trágicos acontecimentos do ano 70 depois de Cristo. Faremos uma pausa e continuará.